Se você quer ser um homem de verdade, você precisa se afastar da sua mamãe. Por que eu estou trazendo esse vídeo aqui hoje? Porque, em primeiro lugar, eu creio que é importante que a gente traga mais temas relacionados à masculinidade. Esse é um dos nossos planos aqui para o canal em 2024, trazer mais temas relacionados à masculinidade. Por que, Diego? O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Nós tratamos aqui no canal sobre vício em pornografia e masturbação. E como já tem vídeo meu aqui gravado no canal, depois você procura, eu creio de verdade e eu tenho provas de que a pornografia ela afemina o homem. Então é um dos grandes planos, né, globais aí de afeminar o homem. A gente vê como os índices de testosterona vão caindo a cada ano que vai se passando. Portanto, eu creio de verdade que é importante a gente tratar esse tema. E em segundo lugar, porque eu fui tocado por uma mensagem que eu recebi de um jovem, seus quase 18 anos, 17, a ponto de fazer 18 anos. E ele me enviou uma mensagem lá no direct do Instagram, inclusive me segue lá, @diego.magalhães. E ele me enviou uma mensagem falando sobre uma moça que ele estava conhecendo, que ele estava gostando dela e tal, uma moça da igreja, uma menina de bem. E aí ele ia contando como estava tudo bem alinhado, como ele sabia o que é que ele queria da vida, como ela também sabia o que queria da vida. Ambos entendiam qual era o plano de Deus para o namoro, o casamento e tudo mais. E enquanto ele ia contando a história, eu percebi que, na verdade, ele estava me pedindo uma espécie de permissão. Ele até coloca na mensagem assim: você acha que eu posso avançar nisso? Você acha que eu posso namorar com essa moça? E eu achei aquilo interessante. Depois ele envia uma outra mensagem comentando que ele não tinha falado sobre essa moça com a mãe dele, porque ele tinha medo do que ela ia dizer relacionado a isso. E eu achei interessante isso, né? E eu comecei a conversar com ele, cara, mas me conta aí, por que você tá com medo de contar pra tua mãe e tudo mais? Até porque, assim, cara, o cara tem quase 18 anos de idade, é quase de maior. Por que diabos ele ia contar pra mãe dele, porque tá gostando de uma moça e tudo mais? Assim, não faz muito sentido, mas enfim. E aí ele foi comentando que sempre que ele contava os planos dele pra mãe dele, ela sempre colocava muitos empecilhos e terminava desanimando ele. E no fim das contas, eu até cheguei a dizer, cara, na verdade o que você está querendo é a aprovação da sua mãe e você não tem mais idade para isso, você tá entendendo? Você já tem quase 18 anos de idade, você já é um homem, inclusive, você já pode casar se quiser, né? Então, por que que você vai entender nesse vídeo que é importante você se afastar da sua mãe, mas antes de você me criticar, Diego, o que é que você está dizendo? Você está falando sobre uma separação e tudo mais. Não, eu não estou falando de você se afastar fisicamente da sua mãe. Eu não estou falando para você abandonar a sua mãe. Não é isso que eu estou falando. Mas é um afastamento saudável e necessário, mas um afastamento emocional. Inclusive, se você é mãe e está assistindo esse vídeo aqui, eu quero que você ouça isso com muito carinho, tá certo? Mas antes, deixa eu dar um aviso aqui para vocês. No dia 8 de janeiro de 2024, nós temos o lançamento da nossa Mentoria Libertos 2024. Vai ser uma mentoria grupal para todos aqueles que estão na luta contra a pornografia e masturbação. E eu já disse, eu vou dar o meu sangue para que vocês vençam essa porcaria em 2024, se você quiser participar disso. Mas se você realmente estiver disposto a fazer o que for necessário para vencer o vício da pornografia e masturbação, primeiro link da descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Ah, Diego, não quero estar diante de outras pessoas, não quero me expor. Para você tem o curso Libertos, que são aulas gravadas, você pode assistir às aulas aí na tua casa, no teu quarto, ninguém vai saber disso, ninguém vai saber que você tem esse vício e você vai poder avançar também, tá? Vamos lá. As mães, elas tendem a ser super protetoras. Mães geralmente não suportam ver o filho sofrer, elas não querem e não suportam ver o sofrimento do filho, da filha, e por isso que ela sempre vai buscar uma super proteção. E por que que as mães, elas são, em sua essência, super protetoras, né? Algumas mais do que outras, ok? Algumas entenderam que isso não faz muito bem para os filhos e entenderam que elas precisam ajudar os filhos a se desafiarem também, né? Mas a grande maioria não entendeu isso. Por que que as mulheres, ou melhor, as mães, elas tendem a ser muito super protetoras? Isso pode acontecer até com esposas, né? Esposa que busca uma super proteção do marido e tudo mais. Porque mulheres, eu quero que você preste bem atenção nisso que eu vou lhe dizer. Mulheres desejam, elas querem proteção. Elas querem e desejam constantemente proteção, por motivos óbvios, né? Porque, bom, elas estão indefesas na grande maioria das vezes. É por isso que as mulheres elas precisam se unir para conseguir ter uma voz, para conseguir muitas vezes
ter uma força diante da sociedade, porque no geral, ora, se vê uma mulher sozinha na rua e vê um cara, por mais frangote que ele seja, por mais fraco, por mais magrelo que ele seja, ele coloca essa mulher no bolso, você tá entendendo? Então, as mulheres, elas precisam de proteção e por isso que elas desejam isso. Isso está na essência da mulher, na grande maioria das vezes. Agora, se a mulher ela quer proteção e ela deseja essa proteção constantemente, vem a pergunta: quem é que vai prover essa proteção para as mulheres? Ora, é óbvio que são os homens. É óbvio que são os homens. E, bom, entenda uma coisa: se você é casado, você tem o dever de proteger, cuidar, amar a sua esposa, a sua mãe, talvez a sua irmã, as suas filhas. Mas eu que sou casado, eu tenho que proteger a minha esposa, mas eu não tenho nada a ver com a sua esposa. Eu não tenho nada a ver com a sua irmã. Eu não tenho nada a ver com a sua mãe. É o seu papel prover proteção para elas, não o meu. Deu para entender? Então não é que todos os homens precisam prover proteção para todas as mulheres. Não, não é isso. Cada homem proveja para a sua mulher, para aquela que está dentro das suas portas. E o ponto aqui é o seguinte: se vocês perceberem, meninos, né, desde muito cedo, quais são as brincadeiras deles? É brincadeira de luta, né? Eles são desde muito cedo extremamente competitivos, mais competitivos do que mulheres. Os esportes que os meninos praticam são esportes, né, é futebol, é basquete e tudo mais. Então, são esportes que desafiam o corpo daquela criança. Meninos tendem a se arriscar muito mais do que meninas. É comum que meninos gostem de se arriscar. As brincadeiras estão relacionadas a se arriscarem. Muitas vezes vocês já perceberam, inclusive, como meninos se gloriam quando, por exemplo, eles passaram por, sei lá, quebraram um braço ou tiveram um corte profundo que levou não sei quantos pontos. Vocês já perceberam como os meninos eles tendem a contar essa história com certo orgulho? Ah, porque eu quebrei o braço. Ah, eu quebrei uma perna. Ah, eu levei 200 pontos aqui na barriga, sei lá. Meninos tendem a ver isso como uma certa glória. Por quê? Porque ele pensa assim, cara, eu passei pelo fogo, eu passei pela dificuldade, saí e venci. Então, essa coisa, esse desejo de vencer, esse desejo de se desafiar, ele é muito natural do homem desde muito pequeno. Por mais que a sociedade queira nos igualar, né, e dizer, não, é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma, tudo é construção social, você percebe que na essência não é assim. Então, o que é o papel de um bom pai? Né? Perceba, um bom pai, não aquele que saiu para comprar cigarro e nunca mais voltou. Né? Qual é o papel de um bom pai? O papel de um bom pai é prover um ambiente em que os seus filhos consigam ser desafiados para crescerem e ser cada vez melhores. Se você perceber, o nosso Pai Celestial, o próprio Deus, o que é que ele fez com o seu filho? A Bíblia diz, ele não poupou sequer o seu filho. Ele envia Jesus à terra, depois do batismo de Jesus, o que é que ele faz? Ele envia o Espírito Santo leva Jesus para passar 40 dias e 40 noites em jejum e depois ser tentado pelo inimigo. A Bíblia diz, Jesus ele foi levado para ser tentado, com a finalidade de ser tentado. E Deus, com certeza, ele vê tudo aquilo, mas aquilo era necessário. As provações de Jó, por exemplo, Deus permite tudo aquilo, Deus vê tudo aquilo e Deus não interrompe o processo até que o período de prova se cumpra. Então, Deus, ele ama quando nós estamos em períodos de prova, porque na prova nós somos aprovados, e é por isso que Tiago vai dizer, se alegrem na prova, porque depois da prova vem a aprovação. Então, Deus não quer que nós tenhamos uma vida tranquila, Deus quer uma vida de desafios, porque no desafio nós crescemos, porque no desafio nós somos mais fortes. Nós somos desafiados para mais na frente a gente ser forte o suficiente para suportar cargas que talvez antes a gente não suportaria. E, com certeza, para conseguir prover mais segurança, prover mais proteção para aquelas pessoas que nós amamos e para os mais fracos. Então, o que eu quero dizer aqui nesse vídeo, na verdade, não é que você deva se afastar fisicamente da sua mãe, é que você precisa entender que essa superproteção não pode ser aceita por você. Você não deve aceitar essa superproteção. A sua mãe, ela faz isso, a sua mãe, a sua namorada, a sua esposa, a sua tia, a avó, dá no mesmo. Elas fazem isso por quê? Porque elas te amam. E porque ao elas quererem constantemente proteção, elas creem que é importante que você tenha também.
Só que quando você aceita tudo isso, você vira o menininho da mamãe, né? Você vira um sujeito fraquinho, você vira um sujeito que vem os desafios da vida e, cara, você não consegue enfrentar. Você não consegue lidar com aquilo. Isso é uma das coisas que eu trato inicialmente, né, nas mentorias, quando eu estou atendendo alguém. Cara, como é você com a sua mãe? Ah, não, a minha mãe faz tudo pra mim, ela coloca o meu prato de comida, ela faz o meu prato de comida, ela forra a minha cama, ela cuida das minhas coisas. Cara, tá errado. Tá errado. Você precisa cuidar da sua vida, nas coisas mínimas, para que você consiga ser mais forte nas coisas maiores. Então, o que eu estou dizendo não é que você deva brigar com a sua mãe. Ah, minha mãe tá tentando me super proteger, eu vou reclamar com ela. Não, mas você não pode fazer. Não, não é isso. Não é isso. Você precisa aceitar tudo que ela fala, ouve com carinho, dá um abraço, dá um beijo, assim, mas segue a tua vida. Segue a tua vida. Cara, uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, talvez eu traga esse testemunho completo aqui para vocês, foi ter saído de casa quando eu tinha 17 anos de idade, fui morar em uma outra cidade para trabalhar, mas aos 18 anos de idade, cara, eu peguei minhas coisas e fui embora para o seminário de teologia, sem grana, sem nada. Quando eu disse para minha mãe, eu vou estudar teologia no Chile, 18 anos de idade, eu fui lá, fiz as malas, minha mãe chorava, e ela dizia, não, você não vai, você não tem dinheiro, como é que você vai manter, como é que você vai pagar os estudos? Mas aquilo foi uma grande virada de chave na minha vida. Se eu tivesse ouvido a minha mãe, eu não teria ido, e talvez eu não estaria aqui diante de vocês. O ponto é, se desafiem, se desafiem. Entrem em novos desafios. Agora em 2024, entrem em novos desafios. E somente pessoas que estão dispostas a entrar em novos desafios realmente podem vencer grandes vícios, podem vencer hábitos ruins. Para terminar, Josué 1:9, texto extremamente conhecido. Seja forte e corajoso, é o que Deus diz para Josué. Josué, nada de se esconder, seja forte e corajoso, eu estou contigo. Em 1 Reis, capítulo 2, verso 2, Davi diz para Salomão, quando vai entregar ali o reino nas mãos de Salomão, diz o quê? Seja forte e seja homem. Então, esse é o meu convite para você, seja forte e seja homem. Se você é viciado em pornografia, vença essa porcaria, entra lá na mentoria. Dia 8 é o nosso lançamento. Você só vai poder participar se você estiver dentro do grupo do WhatsApp. Entra aqui, no primeiro link da descrição do vídeo, ou no primeiro comentário fixado. Vai lá. Quem se inscrever no primeiro dia vai ter, cara, vai ter uma condição super especial. Então eu espero você lá. Mas você precisa ter sangue no olho. Você precisa querer ser um homem de verdade, ser um homem de Deus, ser um homem que enfrenta a vida de frente e não fica fugindo dela, como um viciado em pornografia. É isso. Fica com esse conselho. Deus abençoe você e até a próxima.